brigas, rivalidade, discussões, confusão. Se você gosta de jogos de futebol, se jogou durante a sua infância e adolescência ou se joga até hoje, você sabe que estas confusões acabam fazendo parte aí das brincadeiras, dos campeonatos e da jogatina ali entre os irmãos, amigos e colegas e mesmo online. Os jogos de futebol sempre marcaram aí a história dos videogames e dos jogadores. E se você gosta deste tema e quer tirar uma lição preciosa comigo, assista este vídeo até o final. Eu sou Luiz Miguel e você está no canal Muito Além dos Videogames. Olá meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. O tema de hoje é futebol, jogos de futebol, mas nós vamos muito além disso, muito além mesmo. E as duas franquias principais de futebol ao longo dos anos, principalmente nos anos recentes, foram a franquia FIFA, da EA, e a franquia PES, da Konami. Então, desde os anos 2000 ali, um pouquinho antes, os jogadores vêm dividindo a sua atenção entre essas duas franquias excelentes, incríveis, cada uma com sua característica, com sua personalidade. E sempre houve uma rivalidade muito grande, uma disputa qual é melhor, qual é mais real, qual é mais divertido. E as duas empresas tentando conquistar os jogadores, e com isso havia muita diversão para todo lado. Mas a rivalidade vem bem de antes. A franquia FIFA já vem lá desde 94, se eu não me engano, 93, 94. E tinha o International Superstar Soccer da Konami. E tinha outros jogos de futebol. E sempre houve essa disputa, desde a época do Super Nintendo e Mega Drive. Qual era o melhor, qual era o jogo mais divertido. E isso vem até hoje. Mas por que eu estou falando disso? A ideia aqui não é falar exatamente sobre futebol. Mas eu quero trazer uma reflexão, um pensamento que eu tenho meditado ultimamente e visto como as pessoas têm brigado e discutido. E tem havido uma grande rivalidade, confusão e até agressões verbais e até físicas em diversos meios da nossa sociedade. Não só os jogadores de videogame, o público geek, retrô, nerd. Às vezes acontece tanta briga, tanta discussão por motivos tolos, inúteis. Mas dentro da nossa sociedade nós vemos as brigas políticas e mesmo dentro da religião e até dentro da fé cristã. Discussões que não levam a nada, arrogância, orgulho, prepotência e um desprezo por quem pensa diferente, por quem tem ideias diferentes. Nós vemos famílias sendo divididas, igrejas, amigos, um tomando um lado, o outro tomando o outro, e tem havido muita falta de respeito, falta de sensibilidade, de compaixão. E mesmo depois da pandemia que nós vivemos aí por longos anos, muito sofrimento, muita dor, e num tempo em que todos estávamos iguais ali, sofrendo e perdendo, parece que não aprendemos muita coisa não. E as rivalidades têm mais atrapalhado do que ajudado. E tem faltado amor, graça e misericórdia. E ao refletir sobre isso, eu lembrei de uma devocional que eu fiz deste livro aqui. 40 Dias no Mundo dos Games, de Eduardo Medeiros. Um livro muito legal, que tem diversos devocionais aqui baseado no mundo dos games e reflexões bíblicas, espirituais e para a vida. E ele toma os videogames como ponto de partida, mais ou menos como eu fiz aqui no Devogamer. É um aspecto diferente, mas eu tive o privilégio de contribuir com esse livro com um anexo sobre a história dos videogames. Então no fim do livro tem 8 páginas contando um resumo da história dos videogames desde a criação, do surgimento até os dias atuais. E tem diversos devocionais e um deles, que está aqui na página 53, ele fala sobre FIFA e PES. Vou mostrar aqui para vocês, ó. É o dia 12 aqui do livro, são 40 devocionais. Então tem aqui, ó, FIFA e PES. E dentre diversas coisas que o autor coloca, e ele confessa que não é muito fã de futebol, nem virtual, nem real, mas ele escreveu o seguinte aqui, mais ou menos no meio do artigo: durante a minha pesquisa,
descobri que existe uma certa rivalidade entre os jogadores, que preferem um ou outro título. A manchete de um dos artigos que li sobre o tema chamou a minha atenção. FIFA versus PES. Rivalidade dos games divide até melhores amigos. Refleti um pouco a este respeito para tentar trazer a discussão para o interior do universo do cristianismo contemporâneo. Será que existe alguma rivalidade neste sentido em nossos dias? O mundo polarizado, potencializado pelas redes sociais, tem gerado discussões acaloradas em todas as áreas. Quando pensamos neste assunto, temos alguns conceitos que geram rivalidade desnecessária. Vejo debates acalorados acontecendo entre reformados e pentecostais, calvinistas e arminianos, cessacionistas e continuistas, pré-tribulacionistas e pós-tribulacionistas. Qual é a razão para enfatizarmos detalhes que nos afastam ao invés das doutrinas que nos aproximam? Ele fala alguns testemunhos pessoais dele e depois ele acrescenta, baseado no texto bíblico do início do capítulo. O texto base de hoje revela um segredo que não é complicado, mas que temos soterrado sob uma série de teorias criadas por homens e que muitas vezes nos impedem de enxergar a realidade do Evangelho. Ele é simples. O Evangelho é simples. Eu lembro que quando eu li este livro, logo no seu lançamento, o autor me mandou um exemplar e eu já li rapidinho, gostei muito. Obviamente, alguns capítulos nós gostamos mais que outros, tem jogos mais queridos, tem algumas lições que causam um impacto maior, depende do que estamos vivendo. Mas eu lembro que eu gostei bastante deste texto de FIFA e PES. E olhando para o cenário atual e para isso que eu estou trazendo, é justamente o que o autor fala: brigas, discussões, rivalidades. Sabe, aquela rivalidade amigável, sempre houve, é normal, é uma brincadeira. Mas quando parte para agressão, para o desprezo, para divisão. Ao refletir sobre isso, eu voltei aqui para este capítulo e eu gostaria de trazer essa reflexão. A rivalidade entre FIFA e PES durou aí alguns anos, às vezes de forma saudável e apenas de brincadeira, e às vezes de forma exagerada entre os jogadores. Mas a que isso levou? Vamos pensar no momento atual. A série FIFA não existe mais, PES também não existe mais. Com o fim do vínculo aí com a FIFA, a EA agora tem o FC e o FC 24. A Konami acabou com a série PES e tem o eFootball. Boa parte dos jogadores, pelo que eu tenho lido, não estão gostando de nenhum dos dois. Os jogadores brigavam por títulos de empresas que nem os conhecem e não fazem diferença nenhuma, e no momento que quiseram, que não trazia mais lucro, não trazia mais benefício para eles, acabaram com suas franquias mais queridas, e os jogadores, tanto faz, tanto fez, não importa com os fãs, com quem gosta, com quem não gosta, eles só estão preocupados com o dinheiro e o lucro, são empresas. As franquias morreram, as franquias acabaram, ficam as lembranças, a nostalgia, os bons momentos, aquela diversão, os campeonatos e tudo que vivemos e jogamos ali, mas acabou, morreu. Outros jogos de futebol estão surgindo agora, tentando ocupar esse espaço, as empresas estão meio perdidas, os jogadores também. Quem é retrô não tem muita dificuldade, vai para os jogos antigos e joga. Eu mesmo tenho o PES 2013 e para mim tá mais que suficiente, é muito divertido, dá para jogar ali e não precisa mais do que isso não. O que valeu tanta briga, tanta rivalidade? As coisas mudam, o tempo passa, as coisas acabam. É óbvio, nós temos gostos diferentes, convicções diferentes, mas será que precisamos desprezar os outros, brigar, humilhar, causar confusão? Não temos a condição de olhar para Cristo e ter um respeito, uma amizade, um companheirismo, saber vivermos com aqueles que são diferentes, que pensam diferentes, equilibrar as coisas, amar, respeitar. Sabemos, tem hora que não dá para unir, não, tem coisas que não vão se misturar, mas eu creio que Cristo, ele trataria essas diferenças de forma, não como nós temos tratado, como muitos têm tratado. Principalmente no âmbito cristão, dentro da igreja, essas divisões entre o povo de Deus. Eu lembro quando o povo de Corinto estava brigando, um era querendo ser de Paulo, de Apolo, de Pedro, e alguns dizendo eu sou de Cristo. Todos nós que cremos em Jesus somos dele, e divisões aqui abaixo não levam a nada.
Temos que saber equilibrar as coisas, respeitar nossos irmãos. No mundo aí da tecnologia, da diversão, alguns gostam mais da Marvel, outros da DC, alguns gostam mais da Nintendo, da Sony ou da Microsoft, e isso é normal. Mas a gente vai brigar por isso, desprezar, maltratar, humilhar e seja lá o que for, rebaixar. E às vezes é aquele tom de brincadeira, são memes e é aquela coisa assim, sem muita importância, mas às vezes fica sério. E nós sabemos como o ser humano é, e muitas coisas podem levar a brigas, divisões e problemas sérios. Eu creio que a lição das franquias FIFA e PES nos ensina uma lição sobre isso. Vamos ter um amor maior, olhar para Cristo, um respeito e não deixar essa rivalidade gerar brigas como as torcidas de futebol, infelizmente, às vezes até morte, por causa do amor e paixão dos torcedores por seus times. Com certeza não é isso que Deus quer, e é aquele ponto que as coisas boas aqui desta vida se tornam ídolos, se tornam pecaminosas, um peso, um tormento. E isso não deve acontecer. Eu sinto ao ver irmãos brigando, igrejas, movimentos, denominações, amigos, e a falta de sabedoria ou de equilíbrio para lidarmos com as diferenças. E trazendo para o nosso contexto gamer, a mesma coisa. Alguns gostam mais de jogos de esporte, outros de tiro, de ação, de aventura, de RPG. Mas que diferença vai fazer isso a brigar e desprezar, humilhar outras pessoas? É apenas jogo, é apenas diversão, é apenas uma brincadeira, um lazer que deveria ser para trazer algo bom para nós. Um alívio das lutas, do cansaço, né? Uma diversão, e acaba virando guerra, como quase tudo que o ser humano, por seu pecado, toca e causa isso. Mas Cristo quer mudar a nossa vida, e olhando para Ele, nós devemos trabalhar isso, e com a graça dele e a ajuda dele mudar. Eu indico aqui para vocês o livro 40 Dias no Mundo dos Games, não só este capítulo sobre FIFA e PES, mas os demais são muito relevantes. O Eduardo Medeiros tem efetuado um ministério nesta área e ele tem diversas obras, eu tenho algumas delas. 40 Dias com Star Wars foi o primeiro que eu adquiri, que eu conheci. Tem aqui 40 Dias com a Liga da Justiça, 40 Dias com os Vingadores. Todos é a mesma ideia, ele pega elementos destes universos e faz aplicações bíblicas e espirituais. E tem um maior aqui que eu tenho lido com o meu filho, Luigi, ele gosta bastante, que é o Devocional Pop. E aqui já abrange diversos aspectos da cultura pop, personagens, empresas e tal, trazendo lições para as nossas vidas. Então fica a dica dos livros aqui do Eduardo Medeiros. Eu tenho certeza que se você gosta de games, de super-heróis, deste universo geek, você vai aproveitar bastante, conhecer muitas coisas e tirar lições para suas vidas, como esta aqui do 40 Dias no Mundo dos Games, dos jogos de futebol, das franquias FIFA e PES que nem existem mais. As coisas vão mudar, as pessoas vão morrer, a vida vai seguir. Será que vale a pena brigarmos e desprezarmos uns aos outros e alimentarmos tamanha rivalidade por coisas passageiras e tão pequenas? Então fica a reflexão. Gostaria que você olhasse para Cristo, para o seu amor, para o sacrifício dele na cruz, e que tentássemos viver um pouco mais em paz e respeito e harmonia com a ajuda daquele que deu a vida por nós, para nos salvar do pecado, para nos libertar das trevas, da condenação eterna e nos dar uma nova vida e a vida eterna com ele. Espero que você tenha gostado desta reflexão. Se tiver alguma dúvida, algum comentário, pode deixar aí o que você achou disso. E se você gosta dessas franquias, se você joga FIFA, PES ou outros jogos de futebol, como você encara agora o fim destas franquias e o novo rumo nos jogos de futebol, se você vai seguir alguma dessas empresas, se você está indo para outros jogos de futebol ou ficando nos antigos, mas acima de tudo, vamos ficar unidos, amizade, união, respeito e amor uns pelos outros. Espero que tenha gostado, esse foi o nosso vídeo de hoje. E assim que Deus permitir, voltamos com mais conteúdo aqui no nosso canal. Forte abraço a todos, Deus vos abençoe e lembre-se, aqui nós vamos muito além dos videogames.